Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos. Obrigada pela presença. E a palestra dessa semana é sobre o Tao. Agora é sobre o Tao, segundo Tsai Chi-chung. E quem é Tsai Chi-chung? Tsai Chi-chung é o melhor e o mais popular cartunista do leste asiático. Ele escreveu vários livros e alguns são adotados até nas escolas públicas do Japão. Ele nasceu em Taiwan. Atualmente ele está com 74 anos de idade. É bem cabeludo, sabe? Bonitão. Ele iniciou sua carreira bem jovem, aos 16 anos. E o Tao, em quadrinhos, é uma adaptação concisa do livro Dao De Jing, ou Tao Te Ching, atribuída a Lao Zi, ou Lao Tse, ou Lao Tzu. Literalmente, Tao Te Ching significa o clássico do caminho e da virtude. Então, eu adquiri esse livrinho, essa capa dele, está em quadrinhos, e após lê-lo, eu fiquei empolgada, sabe? E fiz uma dedicatória para um político aqui do Recife. Na ocasião, era até o prefeito do Recife, uma pessoa que eu admirava, que eu havia votado nele, mas que eu percebi mudanças, sabe, na conduta, além de outras coisas assim que me deixaram meio triste, né, com as decisões que ele tomava. Então, quando eu li o Tao em quadrinhos, eu fiz uma dedicatória para entregar a esse político, mas infelizmente não tive a oportunidade e terminei doando para um colega de trabalho. E ele disse que ia ler com a filhinha dele, né? A menina, na ocasião, tinha 9, 10 anos. Espero que tenha servido. Mas, então, quem foi Lao Tse, o autor do Tao Te Ching? Lao Tse, na verdade, não é o nome original dele, né? É como se fosse um título. Significa velho mestre. Alguns estudiosos consideram o livro a obra de um único pensador, de um filósofo, de um místico. É assim que ele é encarado, né? Principalmente pelos pesquisadores e estudiosos mais antigos. Outros o consideram não apenas um filósofo, um místico, e sim um crítico social radical, atacando todo o sistema político feudal e defendendo a volta a uma sociedade comunitária mais primitiva. E a gente vai entender isso quando estiver chegando lá pelo fim da minha apresentação. Ele realmente combateu muitas coisas, né, que eram adotadas naquela época, politicamente. Alguns críticos consideram a obra uma coleção de provérbios. Sempre tem, né, uma quantidade assim de pessoas mínimas, na realidade, que desconsideram, né, os autores, as personagens, né, que são retratadas ao longo da história, negando a existência real dele, né? Como acontece com tantos outros, inclusive até com Jesus Cristo, né? E Lao Tse não escapou da sanha, né, de alguns críticos. Acha que é uma coleção de provérbios. Mas, assim, existem registros históricos que dizem que Lao Tse, o sobrenome dele era Li, seu prenome é, e seu nome, quando atingiu a idade adulta, Dan. Ele nasceu no século VI a.C., na província Kurem, comarca de Li, condado de Hu e estado de Shu. É um jogo de palavras que tem um som, né, bem agradável, pelo menos para mim. Ele foi nomeado zelador dos arquivos do Estado, no reinado de Wu Dizhou. Em alguns, eu encontrei assim, como se ele fosse o superintendente, né? É uma palavra assim mais pomposa, mas eu preferi colocar como zelador, como está escrito mesmo
no livrinho, né, do tal do Sai Chi Chun. Então, ele era zelador, era como se fosse uma grande, imensa biblioteca, e na capital de Zhu, de Luoyang. Capital, e Luoyang como se fosse um estado. Né? Laozi leu muitos livros, absorvendo o conhecimento das eras e tendo muitos insights da vida. E assim tornou-se mais sábio a cada dia. Porque ele tinha na sua natureza já a sabedoria. Porque senão ele não iria ter esse destaque que tem até hoje, né? Porque uma coisa é você saber muito, ter um conhecimento enciclopédico, mas outra coisa é você se tornar sábio, conhecer mais uma coisa cerebral, intelectual, memória. Mas ele não, ele foi se tornando cada vez mais um sábio devido à sabedoria com que conduziu sua vida e as suas relações. Mas no 23º ano do reinado de Zhou Dezu, vendo o declínio gradual desta casa, Laozi partiu de Luoyang e viajou para o oeste, pela passagem Hangu da Grande Muralha. Quer dizer, no século VI, antes de Cristo, ele nasceu, a Grande Muralha já estava ali em andamento, né? Vários trechos dela já estavam sendo formatados e muitos construídos. Mas só quando ele chegou lá, um guarda de nome Inti fez um pedido. Ele gostaria de aprender sobre a arte taoísta e perguntou: poderia escrever alguma coisa antes de partir? Então, por aqui a gente vê que esse guarda, o Inti, ele já conhecia, né, o Laozi, para se dirigir a ele, já considerando ele como mestre até e pedindo para que ele deixasse, né, algum legado escrito, registrado. E Lao Tse, após escrever um pequeno livro esse dividido em duas partes, chamado O Caminho, e a outra parte é a Virtude. Depois disso, então, ele entregou ao guarda, atravessou a muralha e nunca mais se ouviu falar nele. Então, aqui tem a representação, a muralha sendo deixada para trás. Mas o que é o Tao? Antes de falar qualquer coisa sobre o Tao em si, vamos falar sobre o Tao Te Ching, né? Que é o título, né? O Tao, na realidade, não há uma palavra que traduza bem esse sentido. Talvez algo como senda ou caminho, mas no sentido assim mais metafísico, algo como força, princípio, aquilo que é mais misterioso na vida, né? Eu gosto muito da teosofia que, diante de não ter condições de falar nada sobre o tal, né? Ou o que a gente pode dizer também sobre o absoluto, aí chama de aquilo. Doutor Laércio, o mestre hermetismo, ele chama de inefável. E a gente também encontra outras palavras, como é algo indizível, né? É incognoscível, não tem como a gente trazer, né, para a nossa linguagem nesse patamar de conhecimento e de uso, na maior parte das vezes, da mente concreta, né? E T é a força criadora que surge do tal e é inerente a todas as coisas. No sentido metafísico, quer dizer virtude ou conduta de excelência moral. Então, o Laozi dividiu as suas anotações em duas partes, o Tao, que é o caminho, e o Te, que é essa parte onde fala da conduta de excelência moral. E Xing, o que é que tem? Xing, King, designa um livro considerado um clássico, como se tornou, né? Então, se alguém puder explicar claramente o tal, então isso não é o tal.
Você chegar diante de alguém numa palestra, ou eu ler um livro que diga assim, o tal é assim, é assado, é isso, é aquilo, mesmo que as palavras sejam as mais eruditas, mais belas, emocionantes, tudinho, saiba que o tal não é isso. O tal, ele encerra os princípios de inúmeras coisas, ele não tem forma ou corpo, é silencioso, eterno, sempre existiu e sempre existirá. E imutável. Por que imutável? Porque ele é perfeito. Não tem como ele sofrer qualquer alteração. Ele sempre será do jeito que está sendo e do jeito que foi. Não pode ser explicado através da linguagem, é invisível, como eu falei. Talvez só se possa entendê-lo através da intuição. Então, a gente que está nesse momento da nossa cadeia planetária, no quarto globo, na letra D, né, nesse nosso planetinha Terra aqui, no plano mais denso, então, tentar fazer conjecturas sobre o que vinha a ser o absoluto, o espírito maior ou tal, é o mesmo que especular. São especulações apenas. Então, teve uma visita, sabe, de Confúcio, que Confúcio era contemporâneo, né? Eles se conheceram em determinada ocasião. Confúcio sendo bem mais jovem, né, do que Lao Tse. E para a visita de Confúcio, sabe, houve um preparo assim bem caprichado. Limparam as estradas, tiraram as troncos e pedras do caminho, arrumaram, colocaram flores. O encontro durou 7 dias. Confúcio fez um belo agradecimento a Lao Tse e, na hora da despedida, Lao Tse disse: antes de ir, deixe-me dizer mais 2 coisas. Primeiro, quase tudo que você está estudando e ensinando são pensamentos de ancestrais. Suas palavras perduram, mas eles estão mortos. Seus corpos estão podres. Não coloque muita ênfase no que eles disseram. Apesar das palavras serem belas, terem mensagens assim de conteúdo elevado, a gente tem que saber que o tempo passa, as coisas mudam e a gente tem que aplicar a lei da adaptação. A gente vai se adaptando às conjunturas geopolíticas, sociais. Agora, observando tudo aquilo, sem se identificar, né? Então, assim, não coloque muita ênfase, né, no que eles disseram. Aprenda com o que foi dito. É muito bom, é válido. Mas, assim, não diga que aquilo é uma verdade pétrea, não. E a segunda é que as pessoas simples são muito virtuosas. Livre-se de seu orgulho. Lao Tse percebeu isso, né, em Confúcio. Livre-se de seus desejos, de sua ambição, porque não lhes trarão benefício algum. Né? A vaidade, ele estava vendo assim que Confúcio estava se deixando levar pelo orgulho e pela vaidade. Então, foram esses 2 conselhos que ele deu antes da partida dele. Mas qual é o maior mistério? O maior mistério é que é do nada que vem tudo, né? Que o nada é a essência do tal. E quando produziu a função de criar, o nada pode produzir a função de criar, então surgiram as inúmeras coisas. Então, tudo vem do nada. A existência teve origem no nada, na ausência de limites, no infinito. O nada, mais a função de criar, mais a existência, então, são tal? Não. Todos esses até vêm do tal, mas você veja, já começa pelo seguinte, eles têm nomes diferentes. Pode dizer que sejam apenas atributos do tal. E sobre as percepções das coisas? A gente percebe a beleza quando surge o feio, percebe o bem quando surge o mal.
percebe o quente quando surge o frio, e assim por diante. Nesse nosso mundo dialético, a gente só tem percepção das coisas quando se defronta com o seu contrário. Se, usando mais uma vez esse exemplo, né, que espero não ser cansativo, porque eu acredito que não seja a mesma pessoa que está assistindo, mas imaginemos que o nosso planeta fosse todo branco, só existisse a cor branca aqui. Os seres fossem brancos, os animais, os vegetais, o mar, o céu, tudo branco. A gente distinguia as formas, né? Mas a gente não existia cores, não. Tudo na cor branca apenas. Aí, de repente, surgisse uma gotinha de tinta azul ou amarela, surgisse no nosso planeta, aquilo ali ia servir de reflexão para a gente saber que existe algo além daquilo tudo que a gente acreditava que era uma coisa só. E ele sempre fala isso aqui: as ideias e valores são estabelecidos pelas pessoas. Julgamentos de valores surgem através de comparações, não são qualidades intrínsecas. São relativos e mudam de acordo com o tempo e o ambiente. Ao lidar com esses valores, não os leve muito a sério e não deixe que lhes causem problemas. Então, a gente observar a nossa história, a gente vê tantas coisas assim, que hoje em dia já não são habituais, né? Porque mudaram desde questões de roupa, de vestimento, de hábitos higiênicos, alimentares, desde questões relacionadas com a convivência social, as questões de família, né? A construção da família. Então, a gente, se sentir incomodado com algumas coisas dessa, aprender a lidar com isso e não levar muito a sério. Respeitar, né, a forma como as pessoas conduzem suas próprias vidas. Não deixe que isso se torne um problema, uma angústia no seu dia a dia. As pessoas apreciam muito o sexo, a música, as coisas materiais e o dinheiro. Aí ele diz: talvez devêssemos ser felizes na quietude, sentir prazer na simplicidade e buscar a elevação do espírito. Então, nas coisas simples, não nos deixarmos influenciar pelo esse bombardeio de mídia, né, que nos induz a consumir, a querer cada vez mais, gastar o que a gente não tem, o que a gente não pode, se endividar, né? E simplificar as vidas ao máximo. Tentar ser frugal na maioria das coisas da vida. E ele compara a virtude com a água. Então, a água ela tem 3 belas características. Ela nutre todas as coisas, ela é naturalmente maleável, localiza-se em lugares baixos, desprezados pelos outros. Os virtuosos, portanto, eles dão de si sem esperar nada em troca, são calmos e perspicazes e colocam-se abaixo das outras pessoas. Eles não ficam entrando em discussões tolas, por picuinhas, por quem chegou primeiro na fila do pão, aquilo ali é meu, fui eu que cheguei, e se sentar nos melhores lugares, né? Numa mesa, e coisas assim, tão pequenas, né? Todos deveríamos aprender com a água e sua natureza pacífica, beneficiando o mundo e sendo humilde para se aproximar do tal. E sobre o sucesso, o que é que ele fala? Uma pessoa muito rica despertará a inveja dos outros e, no decorrer de uma vida de muito luxo, poderá acabar se sentindo perdida. Então, a pessoa muito rica, ela pode ter amigos, mas a maioria pode ser que esteja interessada apenas nas benesses que usufruem enquanto está ao lado dessa pessoa, ou dos bens que a pessoa cede, né, para ela. Sempre tem interesses,
ou simplesmente desperta inveja, né, daqueles que estão longe. Vê aquela pessoa que tem aquela vida, acha que tudo para ela é fácil, que ela não tem problemas, quando não é bem assim, né? Então, essa pessoa que está sempre assim, cercada de tudo, vivendo no luxo, de repente pode se sentir perdida, solitária, pode se sentir abandonada, percebe que as pessoas estão apenas atrás de alcançar seus próprios interesses. As pessoas realmente ricas, frequentemente, não parecem ter nada. Já uma pessoa que se exibe como rica pode estar voltando para uma casa vazia. A pessoa que já nasce assim, naturalmente rica, aquilo para ela é tão comum que ela não se envaidece, não, das coisas que tem. Enquanto que uma pessoa que se exibe como rica, né, como uma palavra muito comum, frequente usada, ostenta, né? Está ostentando ser rica, às vezes não tem nada. Está vendendo bugigangas como se fossem joias. Depois de se alcançar o sucesso, deveria ser dado um passo ao lado e observar. Isto é seguir o tal. Não se entusiasmar, não se empolgar demais, não ficar correndo atrás de fama, de sucesso, assim, a todo custo, não. Alcance o sucesso naquilo que você se propõe, né? No seu trabalho, nas suas missões de vida, e depois, então, você atingiu aquilo ali, não se encharque, não, de orgulho e vaidade. E sobre os desejos? É difícil permanecer incólume no mar de desejos. As necessidades das pessoas têm limites, mas os seus desejos não. E eu acho tão curioso, eu fico imaginando essas palavras que o Lao Tzu, né, 6 séculos antes de Cristo, está falando como se fosse uma coisa aqui da modernidade, né? Então, a condição humana pode ser que os bens daquela época não fossem, né, tão propagados como são hoje em dia, né? Na tela do celular, na TV, no cinema, no shopping, quando você sai, ao lidar com os colegas no trabalho e tudo mais. Mas sempre existiu, né? Que faz parte da condição de desenvolvimento do ser humano. Então, tudo tem um limite. Tem um limite, a gente tem um limite para comer, tem um limite para dormir, a gente só dorme X tempo, o corpo mesmo se encarrega de abrir os olhos e levar a gente para a vida, né? E tem gente que fica deitada na cama, virando de um lado para o outro, né? Então, essas nossas necessidades devem ser respeitadas, né? Mas não abusadas. Se você não se livrar dos desejos, certamente sucumbirá. Uma pessoa com desejos incontroláveis não será apenas incapaz de se sentir satisfeita ou confortável, como sofrerá e perderá a consciência do eu. Então, a pessoa que se envolve demais, né, com as coisas, com os objetos materiais e quer cada vez mais, ela vai conseguindo, alcança aquilo que está querendo e logo em seguida já quer mais, quer variar, quer outras coisas e vai se desgastando e vai se afundando em dívidas, em situações as mais terríveis possíveis. Já o sábio que entende o tal, ele leva uma vida simples, comendo apenas o necessário e sem buscar prazeres sensuais. Satisfaz-se com uma vida tranquila, não se preocupa com luxo, fama e riqueza. E uma das coisas, né, que a gente aprende com o tal é isso, que desde os tempos mais antigos, ensinamentos comuns têm sido: você deve mostrar que é forte e inteligente. Não deixe as pessoas acharem que é fraco e tolo. E Lao Tzu vem justamente falar o contrário. Mostre-se fraco, mostre-se tolo. Não deixe as pessoas acharem que você é forte, que é inteligente. Lembre-se da ausência de ação. Lembre-se do eu e da humildade e tranquilidade. Lembre-se de ser natural.
E vocês vejam que o eu aqui está escrito em eu maiúsculo, com E maiúsculo, né? Esse eu, não esquecer da sua personalidade, né? Não é isso. A personalidade é essa condição que a gente traz, né? De conviver, de se relacionar, mas é você não esquecer do seu eu espiritual, do seu eu maior. Então, procure ser humilde, porque às vezes, quando você demonstra ser forte, demonstra ser rico, começa a atrair um enxame de pessoas que só querem pedir, explorar, né? Extorquir. Lembre-se disso. A coação e a punição são meios ruins, não devem ser usados contra as pessoas. Quando a gente quer corrigir alguém, não, nada de ameaçar, nada de incutir medo nas pessoas, nem dizer que vai castigar. E isso serve também para os políticos, né, que falam em tirar direitos, e nas igrejas, nas religiões, que falam em inferno, né? O sábio reconhece a sua ignorância. Quem não sabe que é ignorante, esse sim é o verdadeiro tolo. E quanto mais a pessoa sabe, mais o seu limite de percepção com o desconhecido é maior. Quando você sabe um pouquinho, aí você pensa que sabe muito. Mas quando você sabe mais, a ampliação da sua ignorância entre o que você sabe e aquilo, o todo que você não sabe, é grande. Aí você realmente reconhece, né? Só sei que nada sei, como disse Sócrates. Se quiser ser bem-sucedido, concentre toda a sua inteligência e energia em uma coisa e banque o tolo nas demais. Então, de que adianta você querer saber muita coisa, ser a tampa de cruz de tudo, mas viver na superficialidade? Só saber o mínimo, o básico, né? Aqueles conhecimentos assim de frases curtas, e quando não se adentra mesmo, né, na realidade das coisas, não aprende realmente. Ele diz: faça bem uma coisa, estude, e nas demais banca tolo, deixa para lá. E aqui essa figura de árvores, folhas, elas sobre a força do vento, elas se envergando, né? E a maioria das pessoas pensa que ser forte é bom, mas a força será quebrada enquanto a fraqueza permanecerá intacta. Quando a gente vê, quando chove muito, venta muito, quem cai são as árvores grandes, as de porte grande, né, que tem um tronco forte, enquanto que a grama, o bambu, o milho, o trigo, eles balançam, mas depois voltam, né? Eles permanecem intactos. Eles se curvam, mas permanecem inteiros, não se quebram. Aspirar pouco é obter muito. Deveríamos tentar viver na humildade e fraqueza, servindo e fazendo concessões. Não ser duro, né? Inflexível, não. Assim poderíamos atingir uma esfera de paz. E a utilidade do nada. O nada pode ser mais útil do que a existência. A existência sozinha ela é inútil. Apenas quando a existência e o nada se combinam, surge uma grande utilidade. E aqui nós vemos esse espaço, que é um quarto. Quanto mais distante os limites dele, maior o quarto, maior a possibilidade de colocar móveis, né? Adaptar até para outras funções, né? Um dormitório, um escritório, ter seu guarda-roupa, tudo. Então, quanto mais amplo, quanto menos nada tiver aí, mais parede distante, maior espaço, mais vazio, maior a utilidade. A mesma forma que a janela, né? Então, uma janela pequena aqui não cairia bem, né? Uma janela grande, ampla, vazia, é que nos permite ver a paisagem, né? Contemplar o que tem lá fora. E aqui uma coisa super interessante, gente, a regressão para a benevolência.
Aí a gente disse, assim, a benevolência é algo tão maravilhoso, é uma virtude ser bondoso, mas é uma regressão em se tratando do tal, né? Aí ele fala o seguinte: nos primeiros dias da civilização, o povo era simples e honesto. Logo depois, os governos criaram muitas leis para que as pessoas andassem na linha. Daí elas começaram a se tornar o quê? Astutas, surgindo a fraude, a hipocrisia, a sonegação de impostos. Porque os governos, eles queriam que as pessoas fizessem aquilo que eles consideravam que era o certo para ele, né? E as pessoas, então, diante de determinadas situações, principalmente essas ligadas à questão de impostos, de exploração, né? De estar extorquindo o máximo que o governo pode do trabalhador. Então, infelizmente, as pessoas começaram a se tornar astutas, né? Então, começaram a mentir, ser falsos e sonegar impostos. Antes não havia conceitos, né, de respeito filial, bondade paterna, mas com a deterioração da família, essas palavras elas se tornaram importantes para dar relevância, para as pessoas saberem, olha, vamos ser leais, vamos respeitar os pais, vamos ser pais e mães amorosos, né? Porque isso começou a deixar, né, de existir. Então, quando o país ainda era puro e inocente, todos os ministros do governo, eles faziam o que deviam fazer. Não existia algo como ministro leal, porque todos eram leais. Todos sabiam o seu trabalho, a sua função. Mas quando o país mergulhou no caos e os ministros começaram a fazer tramóias, palavras como ministro leal se tornaram necessárias. Benevolência, conhecimento, inteligência, respeito filial, bondade paterna, ministro leal, todos esses conceitos surgiram quando o tal foi abandonado. Então, aqui na nossa modernidade, né? Quais são indicadores de falência moral? Então, eu vou trazer 2 exemplos, ou 3 aqui. Quando é necessário que se criem leis para que os idosos tenham um assento garantido no ônibus, quando é necessário que se criem leis contra a violência doméstica, né? Principalmente contra as mulheres, o feminicídio, quando é necessário que existam determinado, né, que as gestantes devem ter prioridade, as mães com criança de colo sejam atendidas na frente dos demais. Então, quando isso é lei, é porque no coração das pessoas a falência moral já se estabeleceu. Não é sinal de evolução, de progresso, de lugar desenvolvido. É o contrário. Não haveria necessidade dessas leis se dentro do coração do homem, ao apenas presenciar e contemplar determinadas situações, nós fôssemos movidos naturalmente para resolver aquilo. Então, ele falando da virtude, ele diz que a virtude intencional não é virtude. Quando você faz alguma coisa com segundas intenções, querendo se exaltar perante as outras pessoas, aparecer bem na foto, né, ou perante A ou B, então isso aí não é virtude. Mas, olha, cá entre nós, é melhor que você pratique assim mesmo, com segundas intenções, do que não praticar. Com a perda total foi que surgiu a virtude. E com a perda da virtude, nasceu a benevolência. Com a perda da benevolência, surgiu a justiça. E com a perda da justiça, surgiu a boa conduta. Uma sociedade que flui de acordo com a natureza, essa está em conformidade com o tal. E quando o tal é abandonado, a sociedade desmorona e precisa das limitações desses elementos morais.
precisa que as pessoas exaltem e falem sobre os estudos. É preciso que sejam criadas leis para atingir determinada categoria de pessoa, classe social. Ela precisa desses elementos morais limitadores para manter-se coesa. Mas superando a si própria. Entender o bem e o mal nos outros é meramente inteligência, mas entender a própria natureza é a verdadeira iluminação. Então, quando você se conhece todas as suas motivações, todos os seus veículos de manifestação de sua consciência e aprende a entendê-los, né, e utilizá-los sem violência, então você está atingindo aí a sua iluminação. Superar os outros é ter poder, mas superar a si próprio é ter a verdadeira força. Todos somos egoístas e cheios de desejos. Então, se a gente quiser se livrar dos desejos e egoísmo, temos primeiro de fazer uma autoanálise e depois purificar e esvaziar nós mesmos. Então, é fazer uma autoanálise, uma introspecção, diariamente, a cada momento, a cada instante que você precisar tomar uma decisão, a cada situação com que você se depare, o que é que está ali movendo, né, em direção a determinada resposta. Pense bem, autoanalise-se. E, então, procure ver se está de acordo ou não. Se você entender e superar a si próprio, terá alcançado tal. E em relação à questão política, né, como eu falei lá no início, o líder ideal, como seria? O líder sábio, ele não tem preconceitos. Ele aceita as opiniões das pessoas como se fossem suas. É bom para as pessoas boas e para as pessoas más, para torná-las boas. Ele confia nas pessoas dignas e nas indignas, para que sejam dignas de confiança. Ele controla os seus próprios desejos. Ele não impõe seus próprios padrões de certo e errado. Ele governa purificando os corações das pessoas, mantendo-as seguras e satisfeitas. E mesmo sem amar ou odiar as pessoas, cuida igualmente delas. Então, ele não tem preferência por A, por B, porque é meu amigo, porque é meu parente, porque é meu vizinho. Isso não. A lei e as normas adotadas são aplicadas igualmente para todos. E o importante é assim, que ele não quer punir, ele quer cuidar. Se uma pessoa deseja se sacrificar pelo mundo, ele merece que este mundo seja entregue aos seus cuidados. E quais são os 4 níveis de governante? Então, ele enumerou o rei invisível, que ele governa sem palavras, ele respeita as pessoas, deixa que cada um escolha a vida que quer levar do jeito que bem entender. Seus governados, né, o seu povo, desconhece até quem ele seja. A pergunta assim, se alguém chegar para ele e diz, como é o nome do seu rei? Ele diz, e a gente tem rei? Não sei não conheço não. Eles são tão assim, livres, sabe, demais, que eles nem sabem que tem um rei, né, a quem deve obediência. E o rei benevolente? Ele usa a bondade para mudar as pessoas e a justiça para governá-las, né? Procura ser o mais equânime possível, né, em suas decisões. E o rei político? Esse controla seu povo com ensinamentos políticos e o subjuga com leis rígidas e punições severas. Eu acho que a gente está se aproximando mais desse, que a gente conhece mais é esse rei político, né? Muitos ensinamentos políticos, muitas leis, né? Para você deixar de fazer determinada coisa e leva ponto na carteira e multa, correção, juros, prisão, advertência, o seu nome nas redes sociais, fica fichado, é muita coisa, né?
Mas tem um pior do que esse, tem um rei tirânico. Ele usa seu poder para brincar com as pessoas e a desonestidade para enganá-los, né? Então, ele mente, ele engana o máximo possível, ele finge e engana as pessoas de todos os modos possíveis, enquanto, para ele mesmo, ele e a elite, né, que domina e governa, eles vivem nas benesses, né, no bem bom, e o povo fica passando necessidade, carestia e tudo mais. Então, quanto mais proibições houver, ele fez essas advertências, mais pobre o povo será. Quanto mais armas houver, mais conflitos haverá. Quanto mais o povo for astuto, mais maldade haverá. Para ser um líder sábio, embora esteja acima do povo, este não se sente oprimido, e com ele à frente, não se sente ameaçado. Ele sempre se lembra que é um servo do povo. Ele é um servidor do povo. Ele está ali para atender às necessidades das pessoas, as necessidades básicas de alimentação, de moradia, educação, segurança, transporte. Então, ele procura ao máximo atender a essas necessidades. E somente uma pessoa que pode aguentar as desgraças e calamidades do mundo serve para ser líder. Não adianta vir alguém fraco, que chore, que desista, que se atrapalhe e fique, como diz o pessoal, mimimi. Não, tem que encarar de frente, tem que ser forte. Mas isso tudo para servir ao seu povo. E sobre a guerra? Então, ele diz assim, a vitória não é motivo de orgulho. Armas são instrumentos de desgraça, devem ser desprezadas por todos. Aqueles do tal mantêm distância delas. O ato de matar deve ser visto com tristeza, e as mortes devem ser lamentadas. Uma vitória na guerra deve ser tratada como um cortejo fúnebre. E ele diz assim, aí as pessoas querem encontrar o tal. Na Índia tem os sannyasis, né? Chega uma determinada idade, abandona a família, vai para uma caverna, vai para a floresta, se afasta de tudo. Mas Lao Tse já dizia, não saia. A resposta para o mistério de todas as coisas não está em uma terra distante, mas em nossos corações. Se você examinar seu eu interior, livrando-se do egoísmo e dos desejos, compreenderá o princípio de tudo, sem dar um único passo para fora de sua porta, e as leis da natureza, sem sequer olhar pela sua janela. Então, quanto mais se afastar de casa, menos compreenderá. É a questão do autoconhecimento, né? Mas, infelizmente, a nossa sociedade, muita gente, principalmente os mais jovens, desde as crianças, estão no autoesquecimento, né? É muita distração, é muita diversão, são muitos games, muita Netflix, as pessoas realmente vão se afastando uma da outra, mas principalmente de si mesmas. Querem esquecer suas dores, né, seu sofrimento, sem saber que essas são condições inerentes, né, do nosso dia a dia. Nossas almas, elas são transparentes como espelhos. Quando tiramos as manchas de nossas almas, entenderemos naturalmente as coisas que nos cercam. Então, eu botei essa imagem aí de uma mulher limpando o espelho, né? Porque a nossa alma, às vezes, ela tá tão cheia assim de sujeiras, né? E que sujeiras são essas? São os condicionamentos pelos quais nós passamos, né? Desde a educação, da religião, das condições institucionais, políticas e tudo mais. E essas são como sujeiras que maculam a nossa imagem, né? Então, a gente tem que remover isso, tem que fazer uma limpeza externa, acompanhada de uma limpeza interna, né?
quando a gente reconhece quais são essas coisas que estão maculando a imagem refletida no espelho, aí, então a gente vai começar a fazer a limpeza interna para que a imagem seja refletida adequadamente. E a maioria das pessoas fazem isso. Às vezes, quando olha no espelho, está com a cara suja, vai limpar o espelho, em vez de limpar a sua própria face, né, que está suja, a si mesmo. Um sábio compreende que o grande tal do universo está dentro de seu coração e não é necessário andar à sua procura. É aquele axioma hermético, né? O micro no macro. Então, você descobrir os segredos de quem você é ou do que você compreenderá o universo, o mundo, os deuses. E quem fala não sabe. Por isso, esse último slide, para encerrar, que eu não gosto de falar muito, as palavras verdadeiras, elas não são agradáveis de ouvir. E as agradáveis de ouvir não são verdadeiras. É tão interessante isso, né? Às vezes, quando a gente se depara com determinadas descobertas, informações, revelações que nos são trazidas, né? Ou que a gente encontra, parece que cai assim o véu, né? Que encobria aquilo tudo, e a gente começa a ver as coisas sobre outro prisma, né? Então, aquelas coisas que nós acreditávamos, que nos encantava tanto, a gente vê que era uma grande fraude. Uma pessoa boa não discute, e a que discute não é boa. Um sábio entende a sutileza e o mistério do tal e coloca isso cautelosamente em prática, sem ousar ser muito falante. Ele não sai proclamando aí com o microfone na boca, falando para todo mundo que agora ele sabe que ele é o mais inteligente, que ele entende tudo. Nada. Ele descobre e ele se cala. Que ele não adianta, essas revelações e descobertas não vêm de fora, vêm de dentro. Às vezes você pode tocar o coração da pessoa, né? Mas para que ela mesma descubra por si própria. Quem fala sem parar não sabe nada sobre o tal. E não revelar a sua astúcia, acabar com todas as complicações, não demonstrar a sua inteligência, fundir-se com o mundo poerento. Essa é a esfera da identidade misteriosa. Você ser um anônimo no mundo, não querer aparecer, nem se revelar para ninguém como guru, como orientadora, mensageiro, nada dessas coisas, porque não adianta. Não, isso aqui não, as coisas que você aprender através do esoterismo, do taoísmo, da teosofia, não vai ser questão de memória, não. Você reproduzir, por mais fiel que sejam as palavras que estão ditas nos livros, mesmo os sagrados. Não, é algo que tem que vir de dentro. E quando você descobre isso, você se cala, porque não é algo que pode ser emprestado, não. Então, gente, é isso. Tá? Essa fala de hoje tratou sobre esse assunto. E, assim, eu tentei trazer da maneira mais leve possível, que é a maneira que eu entendo. Eu não sou de muita erudição, nem de muitas profundidades, né? Mas, assim, o que eu trouxe aqui é o que eu sou capaz de entender e que eu creio que todo mundo que lê essas palavras ou ouvir essa pequena apresentação será capaz de entender. Então, muito obrigada a todos e até uma próxima vez.